Boa noite. Boa noite. Justiça prorroga a prisão temporária de Marice Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Orçamento sancionado por Dilma triplica o valor previsto para o fundo partidário. Temer afirma que o aumento de verbas para os partidos políticos não vai afetar o ajuste fiscal. Joaquim Levy, nos Estados Unidos, avalia que o humor do mercado em relação ao Brasil melhorou. Avanço da dengue provoca uma corrida por repelentes. O produto já está em falta. Tornado em Santa Catarina deixa 2 mortos, 120 feridos e mais de 1.000 desabrigados. E São Paulo recebe a 3ª edição da Bienal Internacional do Grafite. O aumento dos casos de dengue na capital paulista provocou uma corrida dos consumidores às farmácias em busca de repelentes. Resultado, uma das marcas que oferecem proteção contra o mosquito transmissor da doença desapareceu das prateleiras. Pelas ruas de São Paulo, preocupação com a dengue. Muita gente correu para as farmácias para afastar o mosquito perigoso. É melhor sair de repelente. Tem o repelente, o líquido para ela usar porque ela é alérgica. E a dengue também tá pegando todo mundo, tem que fugir dela. Hoje é essencial que todo mundo use. Neste início de ano, a Prefeitura confirmou mais de 30.000 suspeitas de dengue só na cidade de São Paulo. Mais de 8.000 casos foram confirmados e 4 pessoas morreram vítimas da doença. Esses números alarmantes deixaram as prateleiras assim, com poucas unidades de repelentes. O nosso site já está com uma lista de espera em torno de 2.200 pessoas, olhei a informação agora atualizada, e essa lista só aumenta a cada dia. Em março nós recebemos acho que 1.200 unidades e como nós temos essa facilidade no site de Avise-me, os clientes foram avisados e em 1 hora o estoque já acabou. E toda essa procura tem aumentado também a produção dos laboratórios. Uma das principais marcas de repelentes, que possui um princípio ativo capaz de repelir o mosquito da dengue, aumentou em 11% a produção deste ano. Mesmo assim, ainda não foi o suficiente. Embora a gente tenha aumentado em 11 vezes a produção e o atendimento de pedidos das farmácias, a demanda cresceu 20 vezes. Isso até hoje, né? Esses números eles estão aumentando cada vez mais. O responsável pelo laboratório explica ainda que o consumidor deve fazer uso consciente do produto e evitar pequenos estoques de repelente dentro de casa. A exemplo de outras epidemias como gripe aviária e gripe suína, os produtos que protegem contra essas doenças e problemas também desaparecem, como foi o caso do álcool gel. Muitas pessoas estão estocando o repelente. Isso não é necessário. Se houver um estoque, né, você tem que aumentar, às vezes, em 30 ou 40 vezes a produção. E isso é muito difícil, isso é praticamente impossível para qualquer indústria ou para qualquer segmento. Justiça prorroga a prisão temporária de Marice Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O juiz Sérgio Moro diz que há indícios do envolvimento de Marice em crimes desde 2009 e cita a possível participação dela no esquema do mensalão. Novas provas colhidas pelo Ministério Público Federal indicam que Marice fez depósitos não identificados no valor de R$ 583 mil na conta da irmã, Giselda Lima, mulher de Vacari. Imagens dos bancos mostram que Marice pode ter sido a origem desses depósitos e que eles teriam continuado até o mês passado. Moro determinou que Marice seja ouvida de novo pela Polícia Federal a respeito dos depósitos e esclareça a origem do dinheiro, porque no depoimento de ontem ela negou ter feito transferências para Giselda. Marice é suspeita de ligação com Vacari no esquema de desvios na Petrobras, ajudando na lavagem e na transferência do dinheiro para integrantes da família. Ela nega todas as acusações. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre negou o pedido de liberdade ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O desembargador João Paulo Gebran Neto entendeu que não há ilegalidade na prisão preventiva do petista. Vacari é réu na ação penal acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de desvios na Petrobras e foi preso na semana passada por ordem do juiz Sérgio Moro, responsável por conduzir a investigação da Operação Lava Jato. O Orçamento Geral da União para este ano, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, presenteia os partidos políticos com o triplo dos recursos inicialmente previstos.
A verba do governo prevista para o fundo partidário era de cerca de 290 milhões de reais e passou para quase 870 milhões depois que o relator do orçamento da União, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, incluiu, numa emenda, o montante de 578 milhões de reais. Jucá alegou que esse seria um teste para o financiamento público de campanha defendido pelo PT. A fatia destinada ao PT deve subir de 39 milhões de reais, verba do ano passado, para mais de 100 milhões de reais agora em 2015. O PT foi o partido que mais recebeu recursos do fundo partidário neste ano. Foram 5 milhões e 900 mil reais. O PSDB recebeu 4 milhões e 800 mil e o PMDB 4 milhões e 700 mil reais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A presidente Dilma Rousseff sancionou um absurdo. No instante em que o governo impõe aos brasileiros uma política de cintos apertados, o Congresso Nacional triplicou a verba destinada ao fundo partidário. O dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, do contribuinte brasileiro, que é usado para custear o funcionamento dos partidos políticos. Para o ano de 2015, o orçamento tinha reservado, para este fundo partidário, 289,5 milhões de reais. Deputados e senadores elevaram esse valor para 867,5 milhões de reais. Dilma Rousseff tinha poderes para vetar este aumento, mas ela está em dificuldades com o Congresso, tentando reconquistar aliados, e preferiu sancionar o orçamento da União para 2015 com este aumento. O fundo partidário sempre teve uma variação desproporcional, acima da inflação, acima da variação do PIB, acima de qualquer indicador que se queira considerar. A Folha de São Paulo fez umas contas que ficaram muito interessantes, mostram mais ou menos o que se passa. Em 1994, o fundo partidário era de R$ 729 mil. Isso equivalia a R$ 1.400 por deputado federal. Hoje, no valor que foi sancionado por Dilma Rousseff, o fundo partidário ficou valendo o equivalente a R$ 1.662.000 por deputado federal. No intervalo de 21 anos, de 1994 até hoje, houve uma variação, um aumento do fundo partidário de 1.586%. Se nós aplicássemos esse mesmo percentual ao salário mínimo, nós teríamos hoje um salário mínimo de R$ 77 mil. Vou repetir, o salário mínimo seria de R$ 77 mil. Se o Brasil fosse um país lógico, deputados e senadores iam olhar para as ruas, iam ver que as pessoas estão meio irritadas, iam evitar cutucar a paciência alheia com vara curta. Mas o Brasil do Congresso Nacional é um país muito distante, é uma democracia lá longe. Ali, neste Brasil do Congresso, o privilégio se institucionalizou. Quando está em jogo o interesse de deputados e senadores, uma mão suja a outra. Boa noite. Neste 21 de abril, a cidade de Brasília comemorou 55 anos com uma festa modesta. Por causa da crise financeira, o orçamento este ano foi de R$ 620 mil, apenas 5% dos 12,6 milhões de reais gastos no ano passado. Para viabilizar a redução do orçamento, a festa contou com parcerias não governamentais, empresas privadas e artistas locais. Foram 57 eventos espalhados em 27 locais. Um tornado atingiu o oeste catarinense e deixou 2 mortos e pelo menos 120 feridos. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado disse que 30% do município de Xanxerê foi destruído. O fenômeno atingiu a cidade de Xanxerê e durou em torno de 3 minutos. A cidade fica a mais de 500 quilômetros de distância da capital Florianópolis. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmou que os ventos se formaram por volta das 3 da tarde de ontem e podem ter variado entre 100 e 330 quilômetros por hora. 2 pessoas morreram, entre elas um pai que conseguiu salvar a mulher e o bebê de 3 meses. De acordo com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, pelo menos 120 pessoas ficaram feridas e 1.000 desabrigadas. Vários bairros foram atingidos, mais de 2.000 casas danificadas. A Defesa Civil confirmou que, com a força dos ventos, telhados chegaram a ser arrancados. Houve queda de paredes, postes e árvores. Ao menos 5 torres de transmissão de energia que suportam ventos de até 200 km por hora desabaram.
Todas as residências de Xanxerê estão sem luz. A previsão é que o fornecimento volte em 3 a 4 dias. E o governo federal liberou o uso do FGTS pelas famílias atingidas pelo tornado. Segundo o Ministério do Trabalho, o dinheiro pode ser sacado a partir de amanhã. Com isso, as famílias poderão começar a reconstruir parte do que perderam. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Ponte Serrada, em Santa Catarina, também foi atingida por um tornado ontem. Os ventos alcançaram 150 quilômetros por hora. Aqui em São Paulo, o feriado foi de chuvas, que chegaram a ser fortes em alguns momentos. Mesmo assim, a temperatura chegou aos 29 graus, bastante calor. Muito calor. E por causa desse calorão todo e do sistema de baixa pressão, a gente ainda pode ter outras pancadas fortes ao longo da noite e da madrugada, inclusive. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Depois do tornado, o tempo volta a ficar firme em parte do sul do Brasil, inclusive na cidade de Xanxerê. A quarta-feira não terá chuvas nessas áreas em amarelo. No Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Mato Grosso do Sul e também entre o Recôncavo Baiano, interior de Pernambuco e o estado de Sergipe. Aqui no sudeste, uma frente fria se forma e deixa o tempo bastante instável em toda a região e as temperaturas caem um pouco. Nas demais áreas do país, tempo abafado com aquelas pancadas de chuva associadas ao calor. A máxima chega aos 32 graus em Vitória, em Salvador e em Maceió, 33 em Belém e também em Cuiabá. E no sul do país, não vai fazer mais que 23 graus em Porto Alegre e 19 em Curitiba. Aqui em São Paulo, apenas o norte do estado vai começar o dia com sol e as chuvas vêm só a partir da tarde. Nas outras áreas, a frente fria que está no oceano provoca pancadas a qualquer hora do dia e elas podem vir em forma de temporais em alguns momentos em pontos isolados. A máxima pode chegar aos 33 graus em Araçatuba, 34 em Votuporanga, 32 graus em São José do Rio Preto, 33 em Araraquara e aqui na faixa leste as temperaturas ficam um pouco mais amenas. No litoral, máxima só de 26 graus em Santos e aqui na capital, mínima de 19 e máxima prevista de 25 graus. Na região metropolitana não dá para descartar os temporais localizados e eles podem sim atingir inclusive os reservatórios. São Paulo recebe a terceira edição da Bienal Internacional Graffiti Fine Art. São mais de 60 trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros que podem ser vistos no Parque do Ibirapuera. Cada um, à sua maneira, capricha na interação com as obras. Registrar o momento é quase obrigatório, afinal, não é toda hora que se tem a oportunidade de estar tão perto de um grafite desse tamanho. Sim, de pertinho foi a primeira vez. Muito legal, é real. De perto é uma coisa, né? De longe já é outra. Entre traços marcantes e cores fortes, cada artista expressa sua ideia e cada espectador entende de um jeito. O artista ele sempre tem um olhar próprio, particular para cada arte que ele produz. A gente tenta extrair alguma coisa, né? Nem sempre eu acho que é a opinião que o artista tentou retratar, mas cada um tem a sua forma própria de ver. Eu até vi um artista ali que ele fez a gravura de uma mulher, liberte-se. Acho que a arte faz isso, liberta você de tudo que te aprisiona, faz você enxergar de uma outra forma. A terceira edição da Bienal Internacional do Grafite cresceu. Deixou o Museu da Escultura, o MUB, para um espaço maior, o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. Casa nova para uma arte cada vez mais popular. Não existe um muro real, o que existe é apenas algumas barreiras de preconceito, que aos poucos as pessoas vão conhecendo, se encantando pela melodia das cores e tudo isso vai virando uma coisa só, que é arte. A estimativa é que tenham sido usadas 3.000 latinhas de spray como essa para fazer os 63 trabalhos expostos aqui na Bienal. Isso dá uma média de mais ou menos 50 latinhas para cada grafite. E é difícil acreditar, mas pincel por aqui é um item quase proibido. Um desenho desses leva aproximadamente 2 dias para ficar pronto. Os traços finos do alemão Tasso, por exemplo, impressionam pelo realismo. Já o abstrato do americano Pose 2 chama a atenção pela mistura de cores. O japonês Atsu
apostou num tigre todo estilizado. Entre os brasileiros, destaque para obras ousadas, como essa escultura de cabeça de ET do curitibano Rimon Guimarães. E essa instalação do paulistano Mundano, uma crítica para lá de atual aos tempos de escassez de água. Eu acho que quando se revela muitas coisas, as preocupações das pessoas atualmente, acho que fica muito mais interessante para as pessoas estarem vendo. A Bienal Internacional do Grafite fica em cartaz no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, até o dia 19 de maio. A entrada é de graça. Em Portugal, o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, disse que um aumento do fundo partidário não afetará o ajuste fiscal e que parte dos recursos poderá não ser entregue aos partidos este ano. Segundo ele, pode haver um contingenciamento devido ao ajuste fiscal. E vamos agora ao comentário de política com José Neumani Pinto, que comenta esse aumento do fundo partidário. Você está vendo aí, eu acho até que dá para falar muito pouca coisa mais a respeito disso. O Joaquim Levy foi a Nova York e disse que agora está tudo certo com a Petrobras, como a Dilma já tinha dito, que limpou tudo. Porque vai apresentar um balanço e as coisas estão sendo devidamente limpas. Ele está fazendo uma campanha pelo mundo, pelo ajuste fiscal. Um ajuste fiscal no qual os seus direitos trabalhistas estão sendo pisoteados. Mas isso é muito pouco comparado com o tapa na cara que a Dilma nos deu. A Dilma escolheu bajular os seus inimigos no Congresso, para não ter mais surpresas, a não fazer este absurdo, porque o absurdo é simples assim. As empreiteiras financiavam os partidos, principalmente o PT, com dinheiro roubado da Petrobras e outras estatais. Agora que elas foram descobertas e os seus dirigentes estão na cadeia lá em Curitiba, o governo, através do advogado-geral da União, do controlador-geral da União e do ministro da Justiça, está tentando livrar a cara deles. Ainda assim, eles dizem que não vão dar dinheiro mais para os partidos. E aí o PT apareceu e disse assim, não aceitaremos mais dinheiro de empresa. Claro, a Dilma providenciou, porque não vetou o projeto do relator Romero Jucá, que serve há muito tempo a vários governos de quaisquer ideologias, serviu, por exemplo, ao tucano Fernando Henrique, que triplicou o valor do fundo partidário. Se a Dilma fez isso, ela fez a escolha dela. Ela escolheu políticos como, por exemplo, o seu vice Michel Temer. Você não viu? Mas amanhã vai sair nos jornais uma foto do Temer em Portugal falando isso. Atrás dele, o companheiro de viagem era José Guimarães, irmão de Genuíno, condenado no Mensalão. Ele mesmo, protagonista de um episódio conhecido como o dólar na cueca. Então, você que está aí em casa, tranquilo, curtindo o seu feriado, você também, como Tiradentes, foi enforcado. Você agora vai pagar ao PT, ao PSDB, ao PMDB, os milhões que eles precisam para enganar você no lugar das empreiteiras que roubaram. Agora, quem é que vai colocar você no esquema de propina da Petrobras? Pense nisso. A Dilma fez a escolha dela. Chegou a sua vez de fazer a sua escolha, tá certo? Faça. Eu voltarei sexta-feira, direto ao assunto. Até lá. O ministro Joaquim Levy se reuniu hoje com representantes da agência de classificação de risco Standard & Poor's e com investidores. Para o ministro da Fazenda, o humor do mercado internacional melhorou com relação ao Brasil. Levy disse que agora a gente tem de completar o ajuste fiscal e preparar as bases para um novo crescimento. Frase dele. Tudo isso foi em Nova York. Enquanto isso, em São Bernardo do Campo, a Mercedes-Benz anuncia que vai demitir 500 dos 750 trabalhadores, 750, de sua fábrica de caminhões. De cada 13 empregos, 2 vão ser cortados. Mas Levy diz que está tudo ótimo lá em Nova York.
Tribunal de Contas da União revela que obras da Petrobras investigadas na Operação Lava Jato tiveram aditivos bilionários. Relatórios do TCU obtidos pelo Jornal Nacional da TV Globo apontam que as mudanças chegaram a quintuplicar os valores dos contratos. O decreto que regulamenta os negócios da Petrobras diz que os aditivos só podem custar 25% do valor atualizado do contrato. Em nota, a Petrobras disse que presta os esclarecimentos necessários ao TCU sobre as obras em andamento. A estatal disse também que os aditivos contratuais estão dentro da lei. Andar a pé em São Paulo é muitas vezes um desafio por causa dos verdadeiros obstáculos encontrados nas ruas e calçadas da capital. Para reivindicar melhores condições de mobilidade para os pedestres, um grupo de paulistanos criou uma associação. Atravessar uma rua meio que correndo e pular alguns obstáculos pelo caminho já é rotina para o paulistano. Pela cidade, não é difícil encontrar uma calçada assim, cheia de degraus. Você tem que cuidar do chão para você não se arrebentar. Sem contar as calçadas esburacadas. E que tal um poste bem no meio do caminho? Por aqui é inviável andar pela calçada e este idoso precisa se arriscar para passar. Disputar espaço com os carros. Dificuldade ainda maior para seu Isaac. O serralheiro aposentado reclama das rampas de acesso para os cadeirantes. Tem a rampa para subir aqui, mas não tem para descer lá. Então, eu tenho que andar no meio do trânsito. Eu sofro muito. Disputar espaço com os carros. Parece essa a missão dos pedestres aqui na capital paulista. Segundo pesquisa realizada pela companhia responsável pelo metrô da capital, 30% da população paulistana se desloca exclusivamente a pé. São Paulo se construiu ao longo do século XX usando um modelo que se chama rodoviarista e disperso, baseada no automóvel e ou no transporte público sob pneus, ou seja, ônibus. Outra grande reclamação é o tempo para atravessar um grande cruzamento como este entre as ruas da Consolação e Maria Antônia. Recentemente, a prefeitura implantou esta travessia na diagonal, mas em 5 segundos o farol já começa a piscar em vermelho. No total, são 30 segundos para a travessia, mas com o farol piscando antes mesmo da metade desse tempo, o pedestre não sabe quando ainda pode atravessar. Muito rápido. Eu atravesso, mas uma pessoa com deficiência, uma velhinha, não passa. Na periferia da zona sul da capital, só na Avenida Senador Teotônio Vilela, 10 pessoas foram atropeladas em 2013, o maior índice anual registrado pela CET nas vias de São Paulo. Eles não esperam a gente passar, né? Pode passar por cima da gente. E flagramos exatamente esta cena. Este homem mal chega à calçada e os veículos já avançam. E foi justamente pensando em conquistar melhores condições para se caminhar pela cidade que foi criada a Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo. Afinal, em algum momento, todo mundo é pedestre. A ideia é justamente essa, conseguir unir, conseguir fazer as pessoas entenderem que a cidade pode ser diferente, que a gente precisa mudar esse paradigma. O colapso da cidade nesse momento, ele está trabalhando a favor, porque ele acelera a compreensão da sociedade de que o modelo antigo está esgotado e precisa ser mudado. Numa nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego informou que a definição do tempo de travessia dos pedestres leva em consideração o tempo médio do andar das pessoas mais vulneráveis ao trânsito, como, por exemplo, pessoas com deficiência física, crianças e idosos. A ACT informa ainda que a metodologia é aplicada a todos os cruzamentos da cidade. A Secretaria das Subprefeituras informa que, pela lei, os donos são responsáveis pelas calçadas que ficam em frente aos seus imóveis. Aqueles que têm calçadas com problemas são notificados e têm até 60 dias para regularizar a situação. Após esse prazo, se nada for feito, eles serão multados. A multa é de R$ 300 por metro linear. De acordo com a Secretaria, no ano passado, foram aplicadas 4.518 multas e até março de 2015 foram 900 multas. A Itália indiciou por homicídio múltiplo o capitão do barco que naufragou no domingo no mar Mediterrâneo. Centenas de pessoas morreram. O capitão do barco é Mohamed Ali Malek, um tunisiano de 27 anos. Ele foi detido ao desembarcar no porto de Catânia, na Sicília, junto com os outros sobreviventes. Malek e o ajudante, um sírio de 25 anos, são acusados também de tráfico de pessoas.
A promotoria italiana calcula que o barco de pesca transportava cerca de 850 imigrantes ilegais. Poucos sobreviveram porque a maioria, inclusive mulheres e crianças, estava trancada no compartimento de carga. Até agora foram resgatados 24 corpos. Segundo a promotoria, o comandante não soube manobrar o barco ao se aproximar de um cargueiro português que tentava socorrê-los. 44 imigrantes vindos do Marrocos foram levados ao porto espanhol de Motril. O barco de madeira em que tentavam alcançar a Europa foi avistado por um avião de patrulha. Havia 4 crianças a bordo. Vários passageiros chegaram muito debilitados, com sinais claros de hipotermia. Desde o início do ano, mais de 1.700 imigrantes morreram no mar Mediterrâneo, tentando chegar à Europa. Depois de amanhã, a União Europeia faz uma cúpula extraordinária para definir medidas sobre a imigração. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, faz uma análise sobre a fuga de imigrantes ilegais pelo Mediterrâneo. O número de cadáveres faz virar o estômago da gente. O barco que afundou entre a Líbia e a Itália matou no domingo mais de 800 imigrantes clandestinos. Outros 400 morreram no naufrágio do dia 12. De um ano para cá, 35 mil conseguiram chegar vivos ao território italiano. Mas isso não é um consolo. Só esse ano, e ainda estamos no mês de abril, a média tem sido de quase 2 afogados por hora. Isso dá pouco mais de 1.700 mortos. A Líbia é quase sempre o país de embarque para essas viagens clandestinas na direção da Europa. Vamos lembrar juntos. A Líbia era até 2011 uma ditadura horrorosa. Os bem-pensantes do Ocidente estimularam a oposição local a brincar de primavera árabe. O país entrou em guerra civil e está mais pobre, arrebentado e violento em termos políticos. Mas a Líbia é também um ponto de encontro para essa travessia perigosa do Mediterrâneo. Tem refugiados da Eritreia, do Mali, da Nigéria, da Tunísia e também do Egito, um outro país em que a primavera árabe não deu certo. Os governantes europeus se reuniram para tentar resolver a questão. Anunciaram coisas que não vão dar certo, como aumentar o patrulhamento para conter a aproximação dos barcos superlotados de gente. Um alto funcionário da ONU disse ontem mais ou menos o óbvio. A travessia do Mediterrâneo vai continuar enquanto existirem guerras civis, terrorismo, falta de emprego e pobreza. O resto é conversa para tranquilizar jornalistas e eleitores. Um outro detalhe é que desse imenso drama dispersou o que há de mais sórdido na cabeça dos conservadores. O jornal francês Le Figaro, por exemplo, fez uma pesquisa e constatou que quase 80% dos seus leitores eram favoráveis a uma intervenção militar contra a Líbia para impedir o tráfico de pessoas. É um problema crônico que não tem muita solução. Enquanto isso, o Mediterrâneo vai se transformando num imenso cemitério de afogados. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um professor afirma ter sido agredido por seguranças de um hospital infantil em São Paulo quando tentava atendimento para o filho dele. Ele prestou queixa à polícia. Alexandre conta que chegou ao Hospital Infantil Sabará, em Higienópolis, por volta das 5 da tarde da sexta-feira, com a mulher e o filho de 7 anos que estava com febre. Às 11h30 da noite, o menino ainda não tinha sido atendido pelo médico, porém medicado por um enfermeiro. Alexandre chegou a fotografar o painel do hospital, que informava o tempo de espera de 8 horas e 40 minutos. Foi quando decidiu entrar por conta própria em um dos consultórios para exigir o atendimento. Diante da recusa do médico, começou a gravar a cena com o celular. Nisso ele bateu na minha mão, derrubou o celular da minha mão, tentou quebrar o meu celular ao meio. Quando eu tomei de volta o meu celular da mão do médico, ele disse aos seguranças, pediu aos seguranças que me tirassem dali. Eu fui... um dos seguranças me aplicou uma gravata no pescoço, né? Eu fui nesse sentido. Eu fui arrancado do consultório, na frente do meu filho, na frente da minha esposa, na frente de todos os pais e funcionários do hospital. Fui levado para o corredor do hospital. Eu desfaleci, né? Eu perdi a consciência. Ainda no hospital, Alexandre chamou a polícia para denunciar a agressão e só depois disso conseguiu que o filho fosse atendido. Ele também prestou queixa na delegacia por lesão corporal, atestada pelo exame de corpo de delito. A foto, tirada quando a família deixou o hospital às 2h30 da manhã,
mostra o hematoma no pescoço do professor. E revolta bastante, porque não é um hospital público, né? É um hospital que, na verdade, nós pagamos um convênio médico que custa mais caro justamente por causa desse hospital. E, no fim, nós não temos o atendimento adequado que deveríamos ter. Isso não está certo em lugar nenhum, nem em hospital público, nem em hospital particular. Em nota, o Hospital Infantil Sabará informou que os fatos narrados por Alexandre Rosa não correspondem aos apurados pela instituição. Segundo o hospital, o pai da criança agrediu o médico verbalmente e tentou agredi-lo também fisicamente, mas foi contido por 4 seguranças. Em seguida, ele teria deixado o prédio. O Sabará também afirmou que não houve nenhum desmaio e que imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas comprovam essa versão. Em relação ao tempo de espera de mais de 8 horas e meia, o hospital justificou que isso se deve ao período de pico nos prontos-socorros por causa da época de maior incidência de doenças respiratórias, que vai até junho, e também a epidemia de dengue. O texto ainda afirma que a criança só não foi atendida antes, pois não apresentava um quadro de urgência ou de emergência. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do ator Cláudio Cunha, o analista de Bagé. Ator, diretor e roteirista, Cláudio Cunha ficou conhecido por interpretar por mais de 30 anos no teatro o analista de Bagé, personagem de Luiz Fernando Veríssimo. O personagem de humor representa um gaúcho, psicanalista de linha ortodoxa, de palavras marcantes e ilustrativo da sabedoria popular do Rio Grande do Sul. Em 98, o espetáculo já aparecia no Guinness Book com 2 recordes. A peça que ficou por mais tempo em cartaz e o ator que mais tempo interpretou um personagem. Ele morreu aos 68 anos ontem de manhã em Porto Alegre após sofrer um infarto. Cunha estava na capital gaúcha para apresentar a peça A Casa Caiu. Sobre o trabalho em Um Analista de Bagé, Cláudio Cunha dizia ser um paulista que se vestia de gaúcho para ganhar a vida. Ele deixa 4 filhos e uma neta. O primeiro-ministro da Coreia do Sul renunciou em meio a um escândalo de corrupção. Lee Wan-koo está no cargo há apenas 2 meses. O envolvimento no caso de corrupção foi revelado depois do suicídio de um empresário. Nos documentos do suicida, foi encontrada uma lista com nomes de políticos aos quais ele pagou suborno. Lee nega que tenha recebido $28 mil em 2013, quando ainda não era primeiro-ministro. Ele pôs o cargo à disposição da presidente Park Geun-hye, que está em viagem oficial pela América Latina e vem ao Brasil depois de amanhã. A presidente deve decidir se aceita ou não a renúncia quando voltar a Seul na semana que vem. Hoje, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos efeitos da prisão do ex-tesoureiro do PT sobre a crise política. E quem analisa a defensiva do governo contra o vigor da oposição é o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor, a presidente Dilma, em meio a esse clima de crise política, faz o que pode para tentar reverter, né, a animosidade. Mas o interessante é que, dentre as muitas medidas que ela tem tomado, o que se fala é que ela se coloca refém. Se colocou refém do PMDB, passando para Michel Temer a articulação política, se colocou refém até do ministro Levi. Então, são os muitos comentários. Disseram até que já houve a cassação branca, impeachment para quê? E a minha pergunta, tudo isso faz sentido? Olha, tem muita gente dizendo que nós estamos vivendo um período parlamentarista, né? Também. Quer dizer, que o parlamento tem assumido ali uma liderança, fundamentalmente pelo Eduardo Cunha, colocando uma agenda que é uma agenda até estranha à tradição do PT. Vamos pegar o PL da terceirização, a questão da redução da maioridade penal. Quer dizer, a gente tem no Brasil uma tradição de que o Executivo comanda a pauta do Congresso. O que a gente tem assistido nos últimos meses é que o Congresso tem colocado uma pauta própria, e um Congresso com um perfil mais conservador,
que a gente viu aí com o perfil dos eleitos nas últimas eleições, era natural que colocasse uma pauta com temas mais conservadores de fato. Veja, o que acontece com a presidenta Dilma é que ela de fato perdeu legitimidade, uma legitimidade que ela nas urnas já tinha sido fragilizada, quer dizer, a diferença do primeiro e segundo colocado era muito baixa, ela precisava sinalizar para a sua base, para a sua militância. A gente precisa lembrar o contexto das eleições da Dilma. Ela foi para as eleições com um fôlego muito pequeno de mobilização do eleitor e, de repente, no segundo turno, aquela tradicional militância do PT voltou às ruas. Só que era uma militância que cobrava, de alguma forma, um posicionamento mais à esquerda da presidente. Foi muito acirrada. Foi muito acirrada e a base exigia que ela fosse para uma direção. E quando ela assume o governo, ela não sinaliza nem para um lado nem para o outro. Tem uma dificuldade enorme Mas de ela está compor a base. corrigindo, ela está tentando. E corrige de que forma? Corrige com os instrumentos que ela tem à disposição hoje. Mas que acerta fundamentalmente. Olha, quando não se tem opção... Mas não tem. Ela poderia partir para o enfrentamento do Congresso. Articulação política na mão do vice-presidente da República, do PMDB, que é aliado daquele que está fazendo da presidente da República gato e sapato no Congresso. Pois é, a aliança com o espaço dado para o vice-presidente, para o Michel Temer, é talvez uma maneira, uma forma de enfraquecer um pouco o poder do Eduardo Cunha. É esquisito dizer isso, porque estamos falando de dois atores políticos de um mesmo partido, mas eles representam alas e agendas muito distintas dentro do PMDB. Então, eu vejo como acertada, de fato, que a articulação política tenha ido para o Michel Temer, nessas circunstâncias de que não tinha muito o que fazer. Agora, hoje, nós vimos agora há pouco, aqui no Jornal da Gazeta, essa decisão da presidente Dilma ter sancionado, né, a triplicação do orçamento para o fundo partidário, quer dizer, um afago aos parlamentares do Congresso, mas num momento em que isso também adquire soa como uma grande contradição. Na hora em que ela quer aprovar um ajuste fiscal, que é remédio amargo, que vai fazer o país apertar o cinto. Todo mundo que está de olho no governo Dilma sabe que vai sofrer essas consequências, que esse momento vai ser difícil. Aí ela triplica esse orçamento. Na hora que ela tira dinheiro da educação, ela triplica esse orçamento. A presidente acerta em ficar bem com a base parlamentar desta forma? Esse assunto é um tanto quanto espinhoso e fácil de se escorregar nele. Porque, veja, primeiro, foi o parlamento que colocou a triplicação do fundo partidário. E claro, ela não tinha ali cacife político para bancar um veto. E mesmo que tivesse, eu acho que dificilmente ela conseguiria manter uma boa relação com o Congresso. Então, o orçamento original não ampliava em 3 vezes o fundo partidário. Isso foi uma decisão do Congresso. Agora, ele é espinhoso porque, veja, é paradoxal que no momento em que a gente discute que um dos principais problemas do sistema político brasileiro, do sistema partidário, é o financiamento de campanha, né, Caixa 2, desde a história do mensalão, neste momento nós estamos apontando para uma direção de ampliar o financiamento público, né, como se justificou essa triplicação, que poderia ser uma medida de minimizar o papel dessas empresas, o papel da iniciativa privada no financiamento de campanha. A hora é péssima, é a pior possível. Mas é por isso que eu digo que é espinhoso. Essa poderia ser vista numa outra conjuntura como uma medida positiva no sentido de ir em direção a minimizar a corrupção no financiamento de campanha. Agora, o momento dá um sinal invertido, porque é um momento de contenção de despesas, é um momento em que o país, de fato, vai viver momentos inflacionários um pouco mais altos, as contas públicas precisam ser reajustadas. Então, o momento é infeliz. Só que eu não diria que o remédio, ou pelo menos a proposta, ela é tão infeliz. Não é? Eu acho que ela se justifica na medida em que ela pode ser um instrumento que facilite a transparência, que facilite professor, eu estou aqui pensando o controle no seguinte, dos né? É muito partidos. possível que o nosso telespectador pense assim, bom, não adianta nada, né, prescrever e dar antibiótico para alguém para curar uma doença fora de hora. Para tudo na vida tem a hora, tem a adequação, por melhores que sejam as intenções, né? Agora, os partidos estão vivendo uma crise muito profunda, né, Maria Lídia? Todos os partidos precisam, de alguma maneira, se reinventar, porque todos eles sabem das dificuldades que levantar dinheiro para fazer campanha. Todos os partidos estão envolvidos nesse problema.
para muita gente é através da reforma política que vai se conseguir, de alguma forma, um saneamento nisso que se transformou numa praga da corrupção. Mas eu quero numa questão mais pontual, a prisão do tesoureiro do PT, o João Vacari Neto. Que significado que isso tem para essa questão, né, do financiamento dos partidos, das campanhas, dessa promiscuidade público-privado, essa dinheirama de milhões, de bilhões, que fica se falando nisso como se não fosse nada, né? E para a crise política e para a própria presidente Dilma. Eu acho que, primeiro, olhando para o PT, eu acho que ficou mais do que evidente que já passou da hora do PT parar com a síndrome de avestruz. Quer dizer, enfiar a cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo. É um absurdo que o tesoureiro tenha sido preso enquanto tesoureiro, que o partido não tenha tomado uma medida preventiva antes da sua prisão. Quer dizer, isso já estava colocado, ele já estava na berlinda. Então, isso mostra as dificuldades que o partido tem para fazer a sua autocrítica, para fazer a sua reflexão e dar uma guinada na sua relação com a sociedade, na crise de legitimidade. Agora, isso mostra o quanto todos os partidos políticos, que se você pegar as contas aprovadas nas justiças eleitorais sobre todas as contas dos partidos, há problemas que são problemas muito profundos e que são uma ponta do iceberg da crise de legitimidade dos partidos junto à sociedade. Porque a sociedade acha injusto um fundo partidário desse tamanho ou que partidos mobilizem tantos milhões exatamente porque não vê uma contrapartida. Qual é o benefício de ter esses partidos mobilizando tantos recursos? Ela não percebe isto ainda. A gente espera, e democracias dependem de partidos, que uma hora os partidos se ajustem e voltem a prestar algum tipo de conta para a sociedade em serviços e sejam melhor avaliados. Todas as democracias dependem de partidos. Não existe democracia sem partidos. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. A seguir, você vai ver na Libertadores da América os preparativos de Corinthians e São Paulo para o jogo decisivo de amanhã. E a Alemanha começa a julgar ex-nazista, conhecido como contador de Auschwitz. Hoje ele admitiu culpa moral e pediu desculpas às vítimas. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Você achou que não tinha nada a perder? Que eu fosse boba assim pra obedecer? Gazeta FM. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Bayern de Munique e Barcelona se classificaram hoje pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E o Neymar fez os gols brasileiros nesta terça-feira. Foi bonito de se ver, né, Celso? Pois é, Estela. Neymar marcou os 2 gols da vitória do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain
por 2-0 no Camp Nou, na Catalunha. Como venceu por 3-1 na França, a classificação do time catalão foi mais do que tranquila. No outro jogo de hoje, o Bayern de Munique, que perdeu para o Porto em Portugal por 3-1, avançou com uma goleada incontestável. Quase me lembra a Copa do Mundo. 6-1. Amanhã serão conhecidos os outros 2 semifinalistas. O técnico Carlo Ancelotti ganhou mais um problema para montar o Real Madrid, que vai encarar o rival Atlético nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Marcelo, suspenso, Bale e Modric lesionados eram desfalques certos. Hoje foi a vez de Benzema ser cortado da partida por contusão. Ele teve uma lesão na terça. Na sexta, parecia que o jogador estava bem. Tentou trabalhar no sábado e no domingo, mas não melhorou nada a situação. Ele continuou sentindo um incômodo no joelho, explicou Ancelotti. Mesmo diante dos desfalques, o meia Toni Kroos, parceiro de Luka Modric no meio-campo merengue, acredita na força do elenco. Quando o Luka está bem, é um jogador muito importante para o nosso time, que dá estabilidade ao nosso meio-campo. Mas amanhã vamos tentar compensar a ausência com outro jogador. Ninguém tem dúvida de que Luka seja um jogador muito importante, mas temos que tentar fazer o melhor sem ele e superar a eliminatória. Desfalques de um lado, dúvidas de outro. Diego Simeone ainda aguarda a evolução do atacante Mário Mandzukic para saber qual escalação colocará em campo amanhã no Santiago Bernabéu. Mandzukic trabalhou bem, foi evoluindo aos poucos nos treinos. Temos agora mais um treinamento e esperamos que ele possa estar bem. A partir daí, terminar de arredondar a ideia de time que já tenho bastante clara. Vamos falar de Libertadores da América. São Paulo e Corinthians se enfrentam amanhã no Morumbi. É o último jogo da fase de grupos e para o Corinthians, já classificado, uma vitória mais que a possibilidade. Eliminar um rival direto na briga pelo título pode representar vantagens na sequência do torneio. Nós temos essa grande oportunidade de novamente fazer um grande jogo, né? De poder melhorar a nossa classificação, de fortalecer o nosso grupo, nossa equipe toda. Essa é a oportunidade. O jogo é decisivo. Podemos dizer que é de vida ou morte. Se ganhar, avança sem problemas. Se tropeçar, fica na dependência do resultado de São Lourenço e Danúbio, que se enfrentam em Buenos Aires. Foi uma véspera de jogo diferente aqui no CT da Barra Funda. Contou com a presença de membros do Conselho Deliberativo e também da diretoria de futebol e, claro, do presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, que falou sobre a sua presença aqui no CT da Barra Funda e também o estado emocional em que se encontra o elenco do Tricolor. O grupo está bem, está determinado, eu não tenho dúvida. Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com os jogadores, mas conversamos agora há pouco, até e eu, bastante com o treinador. Estamos achando que o time está preparado para enfrentar o Corinthians mais uma vez. É o terceiro jogo contra o Corinthians esse ano, né? E vamos ter pelo menos mais 2 do brasileiro, quem sabe talvez até mais um dentro da Libertadores. O presidente afirmou acreditar em uma boa atuação do Danúbio, que joga contra o São Lourenço em outra partida do grupo, mas também demonstrou irritação com a série de derrotas da equipe e com a eliminação no Campeonato Paulista. Então eu acho que o Danúbio tem condição de, sem dúvida nenhuma, dificultar o jogo para o São Lourenço. Claro, o São Lourenço é favorito? É favorito, não tenho a menor dúvida, mas o Danúbio pode criar problemas. E para o confronto contra o Corinthians, fez uma lembrança na história. O São Paulo já livrou o Corinthians uma vez do rebaixamento no Campeonato Paulista. Não faz muitos anos, São Paulo salvou o Corinthians de um rebaixamento no Campeonato Paulista, né? E o São Paulo entrou em campo para vencer. Ninguém entra em campo para perder. No profissionalismo não existe isso. O Corinthians vai entrar em campo para vencer o São Paulo vai entrar em campo para vencer o Corinthians. É claro, né? Que entendi muito essa lembrança lá do Campeonato Paulista. Vai querer uma... sei lá. Enfim, o São Paulo não tem jogado bem, essa é a verdade. E está muito pressionado. Pressionado, né? Contra o Corinthians, tem que vencer. Porque veja só, vamos imaginar que o jogo termina empatado. Aí o São Paulo fica dependendo do que vai acontecer na Argentina. Se o São Lourenço fizer 4-0 no Danúbio, que é o saco de pancadas desse grupo, perdeu todos os jogos, aí classifica o time argentino e o São Paulo está fora. Então, para não depender de ninguém, o São Paulo tem que vencer. Só que não tem convencido. O Corinthians hoje é mais forte
que o São Paulo. E o Cruzeiro? Joga hoje pela Libertadores América, jogo daqui a pouquinho, 8h30 da noite, contra o Deportivo Sucre da Bolívia. O Cruzeiro também precisa vencer para não depender de ninguém. O Cruzeiro também numa situação bastante complicada. É, por causa do tropeço na Argentina para o Huracan, né? Mas o grupo do Cruzeiro é muito mais fácil, por exemplo, que esse de São Paulo e Corinthians. Joga contra o Deportivo Sucre em casa, tem tudo para fazer a lição de casa. Se não fizer, é justo que fique fora mesmo. Agora, falando ainda do clássico São Paulo e Corinthians, o Corinthians tende realmente a ter uma superioridade aí, né? Então, o Corinthians já está classificado, vai com força máxima, o Tite já confirmou hoje que vai com força máxima e tem toda a rivalidade em jogo. São Paulo tem a obrigação de vencer, tem um tabu de 7 anos sem vencer o Corinthians no estádio do Morumbi, quer dizer, vive um mau momento, então a pressão está toda sobre o São Paulo e o Corinthians pode tirar vantagem disso. Vamos aguardar esse tão esperado clássico, né, Celso? Muito obrigada. Boa noite, Uma boa noite para você. E é com você, Gamberini. A Alemanha começou a julgar Oskar Gröning, de 93 anos. Ex-funcionário do regime nazista, conhecido como o contador de Auschwitz, ele admitiu culpa moral e pediu desculpas às vítimas. Oskar Gröning é acusado de cumplicidade no assassinato de 300 mil judeus em Auschwitz, na Polônia ocupada. Durante a Segunda Guerra, ele integrou uma tropa de elite nazista. Era encarregado de recolher a bagagem dos deportados que chegavam ao campo de extermínio. Gröning insiste que nunca matou ninguém e que só tomava conta das malas dos enviados às câmaras de gás. Mas, de acordo com as investigações, ele participava da seleção dos judeus que eram aptos ao trabalho e os que seriam executados. Oskar Gröning descreveu em detalhes as execuções que testemunhou. Disse que se sente moralmente culpado e pediu desculpas às vítimas. 2 delas estavam presentes ao julgamento. Se for condenado, Gröning pode pegar de 3 a 15 anos de prisão. Daqui a pouco, o ex-presidente egípcio Mohamed Morsi é condenado a 20 anos de prisão. E um recorde mundial no Japão. Em viagem com passageiros, trem-bala atinge 603 quilômetros por hora. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. De gota em gota, São Paulo economiza. Olha, na minha casa a gente costuma ser bastante criativa na hora de economizar água. Quando o assunto é cozinha, eu costumo encher 2 baldes de água. Num eu deixo os pratos ainda de molho para sair a sujeira com mais facilidade, sem ter que passar na água tantas vezes. E na outra bacia eu enxago. É muito mais fácil de economizar água fazendo isso, é incrível como a gente economiza e os pratos ficam limpinhos para a próxima refeição. Olha só como é fácil, basta você querer. A Ana Paola está fazendo a parte dela. E aí, vamos economizar juntos? Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Aos domingos e feriados, o elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, é fechado para os carros e aberto para a população. Quem passa por lá tem a oportunidade de conhecer as intervenções artísticas do projeto Ervas SP. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Aquela dupla está estudando aquelas que são chamadas de ervas daninhas. O trabalho já é composto por 38 intervenções de 35 espécies diferentes de ervas.
E essa intervenção está dentro de um projeto que chama Ervas SP, que mapeia todas as plantas que nascem no minhocão. E essa intervenção é como se fosse uma identidade da planta, porque essas plantinhas, ervas daninhas, né, elas nascem em lugares onde a gente menos imagina. Basta ter uma fissura, um aglomerado de matéria orgânica que ela brota. E na verdade elas são plantas que têm características, têm propriedades, têm origem e inclusive algumas são medicinais, comestíveis, algumas são extremamente lindas, dão flor. As espécies que ocorrem aqui, na verdade, ocorrem em um monte de lugares, mas elas são super adaptadas a ambientes extremos. Então, são plantas que têm uma alta capacidade de resistência a ambientes secos. Desde o começo da agricultura, são plantas que foram competindo com as plantas que o homem quis domesticar e que, de certa forma, atrapalharam esse cultivo. Então, competindo ou espalhando sementes. E aí, por isso que elas foram chamadas sempre de ervas daninhas. No geral, os autores dizem que ervas daninhas são plantas que prejudicam a visibilidade de um lugar ou que deixam o jardim menos bonito, menos atraente, mas a gente acha o contrário. Aí eu faço um pouco uma analogia com a vida mesmo. O direito ao espaço, o direito de acontecer, né? A vida acontece até onde parece não ser possível. Basta não ter os carros que as pessoas ocupam de uma maneira diferente. A partir desse desenho do caderno, aí eu faço a intervenção. É o Ervas SP, exposição a céu aberto, aqui no Minhocão. Vem ver. Achei bacana, é legal ver a exposição. Ela vem desenhando desde lá, eu vim olhando todos os desenhos, agora que eu vi que ela estava fazendo aqui, por isso que eu parei para dar uma olhada. Curtiu? Curti, achei legal. É um lugar extremamente árido e de repente você presta atenção num trabalho tão delicado. E o mais legal é essa característica ligada à botânica de identificar qual é a planta que cresce no minhocão, assim, por espontaneidade. O Ervas SP, do jeito que ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora, se ele vai se transformar em outra coisa, é muito possível, espero que sim. Ex-presidente egípcio e líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, é condenado a 20 anos de prisão pelas mortes de manifestantes contrários a seu governo. Morsi estava numa jaula no tribunal quando a sentença contra ele e outros 12 membros da Irmandade Muçulmana foi anunciada. O grupo foi condenado por violência, sequestro e tortura que provocaram a morte de manifestantes em 2012. A decisão é a primeira contra Morsi, que diz estar determinado a reverter o que ele chama de um golpe militar em 2013, encenado pelo então chefe do exército, agora presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Um protótipo do futuro trem-bala quebrou seu próprio recorde de velocidade em testes feitos no Japão. Na primeira viagem com passageiros, o trem que usa tecnologia de levitação eletromagnética chegou aos 603 km por hora por quase 11 segundos. A maior velocidade registrada pelo mesmo trem em testes anteriores tinha sido de 590 km por hora. A Estrada de Ferro Central do Japão está investindo sozinha cerca de 150 bilhões de reais no desenvolvimento da primeira fase do projeto, que deve entrar em operação em 2027. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Eu volto daqui a pouco no edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, descubra mitos e verdades sobre Tiradentes no Todo Seu.